E aí pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos ver um resumo sobre alimentos, que é a parte do Código Civil onde nós encontramos a famosa pensão alimentícia. Um assunto bastante importante dentro do direito de família, e esse resumo vai ser muito bom para você que está precisando de um resuminho para a prova, ou até mesmo um resumo simples e objetivo para entender a matéria um pouco complexa dada em sala de aula. E também, como sempre, meus vídeos servem para as pessoas que não são da área do direito, mas que também possam entender os assuntos jurídicos de uma forma simples. Até porque pensão alimentícia é um assunto muito recorrente no dia a dia do brasileiro, não é verdade? Com muita frequência, vem pessoas nas jantas me perguntar e tirar dúvidas sobre pensão para um amigo, para um vizinho ou para elas mesmas. E a partir de agora, se acontecer com você, você recomenda esse vídeo ou assiste o vídeo até o final e explica você mesmo. Chega de papo furado e vamos ao que interessa. Antes de começar a falar quem pode pedir pensão para quem e quem deve pensão para quem, é importante vermos alguns conceitos. Quais são os tipos de alimento, como eles se classificam, da onde eles vêm. Está no Globo Repórter. Não, brincadeira. Sério, a questão conceitual é bastante importante para entendermos a prática. Então vamos lá. O conceito de alimentos é uma prestação devida a quem não consegue sozinho prover o seu sustento por N motivos. No entanto, nós temos um pressuposto. A pessoa que necessita, para pedir, ela tem que ter um vínculo de parentesco ou casamento, a união estável com o que será devedor, né? Supondo que tenha esses vínculos, um desses vínculos, nós temos que levar em conta o binômio da proporcionalidade, ou seja, temos que avaliar a necessidade do credor é quem pede pensão, com a possibilidade financeira do devedor. O devedor é quem vai ter que pagar a pensão. Sabendo isso, vamos entrar nas divisões dos tipos de alimento, ou seja, as classificações. E a primeira classificação são as classificações dos alimentos quanto às fontes. E a primeira fonte são as legais. Alimentos legais são os alimentos decorrentes da lei, fundamentados no direito de família e relacionados com o casamento, com a união estável ou com uma relação de parentesco, nos termos do artigo 1694 do Código Civil. Somente na falta de pagamento desses alimentos, os legais, é que cabe a prisão civil. Famosa única forma de prisão dentro do direito civil. Nós temos os alimentos convencionais, que são aqueles fixados por força de contrato, testamento ou legado, ou seja, que decorrem da autonomia privada do instituidor. Esses alimentos não são necessariamente decorrentes da obrigação fixada em lei. Desse modo, não cabe prisão civil pelo não pagamento. Nós temos também os alimentos indenizatórios, ressarcitórios ou indenitários, que são aqueles devidos em virtude da prática de um ato ilícito, como por exemplo o homicídio. Hipótese em que as pessoas que do morto dependiam podem pleiteá-los. Estão previstos no artigo 948, inciso 2 do Código Civil, tendo como fundamento a responsabilidade civil e os lucros cessantes. A segunda forma de classificação dos alimentos são quanto à extensão. Nós temos alimentos civis, que visam a manutenção do status quo antes, ou seja, a condição anterior da pessoa, tendo um conteúdo mais amplo nos termos do artigo 1694. Em regra, os alimentos são devidos dessa forma, ou seja, se a criança tinha um padrão de vida X durante o casamento, na separação dos pais, os alimentos pagos terão que ser suficientes para manter o padrão de vida X da criança. Não pode cair o padrão de vida. Por exemplo, se ela cursava inglês, ela vai ter que seguir cursando inglês. Se ela fazia natação, ela vai continuar fazendo natação, vai continuar com as atividades, não pode cair. Depois nós temos os alimentos indispensáveis, naturais ou necessários, que visam somente o indispensável para a sobrevivência da pessoa, levando em conta a dignidade, óbvio. Englobam alimentação, saúde, moradia, vestuário, tudo sem exagero, dentro do princípio da proporcionalidade do binômio que eu já citei. Eventualmente também se inclui a educação de menores. A terceira classificação dos alimentos é quanto ao tempo. Nós temos os alimentos pretéritos, que são aqueles que ficaram no passado e que não podem mais ser cobrados via de regra. Eis que o princípio que rege os alimentos é o da atualidade. Mas somente podem ser cobrados alimentos fixados por sentença ou acordo entre as partes no prazo prescricional de 2 anos, contados dos respectivos vencimentos. Artigo 206, parágrafo 2º do Código Civil. Nós temos os alimentos presentes, isso aqui é tipo aula de português, pretérito, presente e futuro. Presentes são aqueles que estão sendo exigidos no momento e que pela atualidade da obrigação alimentar podem ser cobrados mediante ação específica. E nós temos os alimentos futuros, que são os alimentos pendentes, como aqueles que vão vencendo no curso da ação e que podem ser cobrados quando chegar o momento próprio, mais uma vez, diante da atualidade da obrigação de alimentar. A quarta classificação é quanto à forma de pagamento. Nós temos os alimentos próprios ou in natura, que são os pagos em espécie, ou seja, por meio de fornecimento de alimentação, sustento e hospedagem, sem prejuízo do dever de prestar o necessário para a educação dos menores. Artigo 1701, caput do Código Civil. Nós temos os alimentos impróprios,
Os alimentos impróprios são aqueles pagos mediante pensão, a famosa pensão alimentícia. Cabe ao juiz da causa, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, fixar qual a melhor forma de cumprimento da prestação. Tornou-se comum a fixação em salários mínimos, sendo esse utilizado como índice de correção monetária, o que se admite, pois os alimentos eles não representam dívida de dinheiro, e sim uma dívida de valor. Por isso são fixados para a aquisição de certos bens da vida. Esse critério, contudo, não é obrigatório, vem lá o princípio da livre convencimento motivado e vai de magistrado para magistrado. A quinta classificação são a classificação dos alimentos quanto à sua finalidade. E nós temos os alimentos definitivos ou regulares, que são aqueles fixados definitivamente por meio de acordo de vontade entre as partes ou sentença judicial já transitada em julgado. Nós temos os alimentos também, os provisórios, que são aqueles fixados de imediato na ação de alimentos, que segue o rito especial previsto pela Lei 5.478 de 68, que é a Lei de Alimentos, norma que não foi totalmente revogada pelo novo CPC, permanecendo em vigor na maioria dos seus dispositivos. Em outras palavras, estão fundados na obrigação de alimentar e por isso exigem prova pré-constituída do parentesco, certidão de nascimento ou casamento, certidão de casamento, enfim. São frutos da cognição sumária do juiz antes mesmo de ouvir o réu da demanda. Nós temos os alimentos provisionais, que é diferente de provisório. Provisionais, que são, os alimentos provisionais são, como é que eu posso dizer? São aqueles fixados em outras ações que não seguem o rito especial mencionado, visando manter a parte que os pleiteia no curso da lide. Por isso, a sua denominação ad litem. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, nós temos os alimentos transitórios. Os alimentos transitórios, reconhecidos pela mais recente jurisprudência do STJ, são aqueles fixados por determinado período de tempo a favor de ex-cônjuge ou ex-companheiro, fixando-se previamente o seu termo final. É cabível em regra quando o alimentando é pessoa com idade, condições e formação profissional compatíveis com uma provável inserção no mercado de trabalho, necessitando dos alimentos apenas até que atinja sua autonomia financeira, momento em que se emancipará da tutela do alimentante. Certo? Pois bem, chega de teoria. Essa aqui foi a teoria básica, principal, e agora você já está por dentro de tudo dos paranauês. É claro que você tem que se aprofundar mais na teoria, mas esse aqui já é o básico de como são os tipos, de como são prestados ou fixados. Então isso aqui você já tem uma base teórica boa para podermos irmos para a parte mais prática, que é quem pode pedir pensão para quem. Bom, filhos podem pedir pensão para os pais, óbvio, e os pais podem pedir pensão para os filhos, óbvio também, ou não. Um irmão pode pedir pensão para o outro e o outro pode pedir pensão para um. Os irmãos podem pedir pensão entre si. Netos podem pedir pensão para os avós. Porém, nós temos uma peculiaridade aqui. Via de regra, avós não podem pedir para os netos, mas como no direito sempre existe exceção. E ex-cônjuge, ex-companheiros podem pedir entre si também, óbvio, né? Bom, sabendo disso, uma coisa importante agora é que os alimentos estão previstos no Código Civil do artigo 1694 até o artigo 1710. Lá está tudo certinho, artigo por artigo, de uma forma bem didática. É até se admirar do legislador ter feito de uma forma tão didática, para entender. Mas eu vou ressaltar alguns que eu acho que são bastante importantes, até para você que não é da área do direito possa saber. O artigo 1697. Na falta dos ascendentes, cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e faltando estes aos irmãos, assim germanos como unilaterais. Por exemplo, se você está passando necessidades e precisa de prestação alimentícia, você pede primeiro para os ascendentes, ou seja, pai, mãe, vovó. Não tendo estes, pede para seus filhos. Não tendo filhos, pede para os irmãos. Então é um artigo bastante importante. Artigo 1699. Se fixados os alimentos sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Por exemplo, se o que está pagando a pensão tiver sua renda diminuída ou seus gastos aumentados, e a pensão estiver prejudicando seu próprio sustento, ele pode entrar em juízo e pedir a redução do valor que paga. Ao passo que, o que recebe começar a ter mais gastos necessários como saúde, educação e alimentação, ele pode pedir majoração do valor, ou seja, pedir para ganhar mais. Ok? É bem simples de entender, mas eu faço questão de ressaltar. Nós temos também outro artigo muito importante, é o artigo, esse aqui, 1708.
Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor cessa o dever de prestar alimentos. Parágrafo único. Com relação ao credor cessa também o direito de alimentos se tiver procedimento indigno em relação ao devedor. Aqui é quando cessa o dever de pagar alimentos a ex-cônjuge, que é quando constitui nova família, ou constituir ato indigno contra o devedor. Causar atos de agressão, enfim, está tipificado na lei. Outro artigo que é bem importante é o artigo seguinte, o artigo 1709. Se eu não me engano, o artigo 1709 é: o novo casamento do cônjuge devedor não extingue a obrigação constante da sentença de divórcio. Se o devedor contrair nova família, não cessa o dever de pagar, apenas ele pode conseguir uma redução no valor. Beleza? Esses são os que eu achei bem relevantes, mas vocês conferem lá todos os artigos do capítulo dentro do Código Civil, porque todos eles são de suma importância, e eu utilizei para fazer o conteúdo desse vídeo um ótimo livro do Carlos Roberto Gonçalves sobre o direito de família. E é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Se não entenderam, deixe suas dúvidas nos comentários ou nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Deixe o seu like para incentivar a mais vídeos, se inscreva no canal para acompanhar os próximos, e muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo vídeo.